Ok, meus amigos, vamos para mais um encontro em que nós estamos estudando o direito penal. E aí é importante, então, chamarmos a atenção para algumas questões que são de extrema relevância para nós. Quais são? Nós tratávamos da ilicitude no nosso último encontro, das hipóteses de exclusão da ilicitude, e hoje, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, então, nós vamos analisar a culpabilidade e os seus respectivos elementos e as suas excludentes. Falaremos, eu repito, da culpabilidade, dos seus elementos e também das suas excludentes. O que é que a gente tem a dizer em relação, então, à culpabilidade, que, como nós já sabemos, constitui aqui, meus amigos, o terceiro elemento do crime, né? Então, constitui aqui, efetivamente, o terceiro elemento daquele conceito analítico de crime. A ideia de culpabilidade traz consigo a ideia de reprovabilidade. Então, culpabilidade está umbilicalmente ligada à ideia de reprovabilidade. Então, culpabilidade é isso, é essa censurabilidade, essa reprovabilidade da conduta. E nós já vimos aqui que no atual estágio que nós estamos da culpabilidade, a culpabilidade é constituída de três elementos: a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Isso a gente já havia colocado aqui na tela. Mas aí é importante, então, a gente lembrar que esse é o atual estágio da culpabilidade, mas a culpabilidade passou por três estágios diferentes. Falaremos, então, das teorias sobre a culpabilidade. Em um primeiro momento, nós tínhamos a teoria psicológica da culpabilidade. Teoria psicológica da culpabilidade. Naquela época, a culpabilidade era dolo ou culpa. Então, o elemento psicológico, o elemento subjetivo, também chamado de elemento psicológico, é que constituía a culpabilidade. Culpabilidade era dolo ou culpa, por isso que era chamada de culpabilidade psicológica. Culpabilidade, teoria psicológica da culpabilidade, porque a culpabilidade era constituída desse elemento psicológico, ou dolo ou culpa, tá? Curiosamente, nessa época, o dolo era chamado de dolo normativo. Por que dolo normativo? Porque o dolo pressupunha a consciência da ilicitude. Então, dolo era consciência fática. Lembra comigo que dolo é consciência e vontade? Só que na época essa consciência era consciência fática, ou seja, a consciência do que estou fazendo, mas também uma consciência normativa, ou seja, a consciência da ilicitude da conduta. Era consciência fática e normativa, aliada à ideia de vontade. Então, culpabilidade psicológica, a culpabilidade era dolo ou culpa, e esse dolo era chamado de dolo normativo. Dolo normativo, também chamado de dolo colorido, né? Uma expressão horrível, mas que já caiu em prova de concurso. Dolo colorido, que pressupunha ali a consciência da ilicitude. Aí a gente avançou para um segundo momento, meus amigos, em que a culpabilidade ela deixa de ser puramente psicológica e ela passa a ser psicológico-normativa. Por quê? Porque nesse momento aqui, nós tínhamos que a culpabilidade era ainda dolo ou culpa, né? Era ainda dolo ou culpa, ou seja, tinha o elemento psicológico, mas a este elemento psicológico foram acrescidos dois elementos normativos. O primeiro elemento normativo, a imputabilidade, e o segundo elemento normativo, a exigibilidade de conduta diversa. Tá? Então, teoria psicológica normativa, porque aqui nós teríamos o elemento psicológico, dolo ou culpa, aliado a dois elementos normativos. De um lado a imputabilidade, de outro a exigibilidade de conduta diversa. Aí a gente avança para um terceiro momento, que é justamente quando vem a teoria do Welsel, a teoria final da ação. E aí Welsel, ele faz o quê? Ele pega o dolo e a culpa que estavam lá na culpabilidade e ele joga dentro da conduta humana penalmente relevante, que a gente já estudou aqui. Então é Welsel que vai dizer que a conduta humana penalmente relevante seria uma ação ou omissão dolosa ou culposa. Ou seja, é Welsel quem vai nos dizer que o dolo e a culpa integram a conduta humana penalmente relevante.
E aí, o que é que faz Welsel, então? Ele retira o dolo e a culpa de dentro da culpabilidade e joga lá dentro do fato típico. Porque lembra que a conduta humana penalmente relevante é o primeiro elemento do fato típico. Então, é aí que a culpabilidade deixa de ser psicológica e passa a ser puramente normativa. É a teoria normativa pura da culpabilidade, que é a teoria com a qual a gente trabalha até hoje. Para essa teoria normativa ou normativa pura, a culpabilidade, então, somente teria elementos normativos. Quais seriam esses elementos normativos? O primeiro é a imputabilidade, o segundo, a exigibilidade de conduta diversa. Esses dois elementos já existiam na teoria anterior. Só que aí Welsel, ele retira de dentro do dolo a potencial consciência da ilicitude. Porque antes de Welsel, quando a gente falava em dolo, o dolo pressupunha a consciência fática e a consciência normativa. Ou seja, eu sei o que estou fazendo e sei que é ilícito. Depois de Welsel, ele retira de dentro do dolo a consciência normativa. Ou seja, para que exista dolo, é necessário que eu tenha apenas a consciência fática. Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu sei que isso é crime ou não, é uma outra discussão. Não é discutir dolo, é discutir potencial consciência da ilicitude. Então, dolo deixa de ser aquele dolo normativo em que eu exijo a consciência fática e a consciência da ilicitude. O dolo passa a exigir apenas a consciência fática, porque consciência normativa, ou seja, a consciência da ilicitude, a gente vai discutir dentro do elemento culpabilidade. Tá? Então, é importante atentarmos para isso. E aí é interessante, então, a gente compreender o seguinte. Justamente por isso, esse dolo deixa de ser normativo e ele passa a ser aquilo que a gente chama de dolo natural, que é o nosso dolo atualmente. O que é o dolo natural? É aquele que pressupõe a consciência fática, mas no qual não se discute consciência normativa. Ou seja, ele tem que ter consciência do que está fazendo. Pouco importa se ele tem consciência da ilicitude. A consciência da ilicitude é uma outra discussão, tá? E aí, é importante também a gente compreender o seguinte, dito isto, esse dolo natural, esse dolo sem a consciência normativa, ele é chamado também de dolo acromático. Veja, a gente tinha dito que o dolo normativo é chamado também de dolo colorido, pois é, o dolo natural, que é o contrário, é aquele dolo sem a consciência normativa, esse dolo natural é chamado também de dolo acromático. Tá? Então, no atual estágio que nós estamos, a culpabilidade, que é a reprovabilidade, eu já tinha dito isso, é esse juízo de censurabilidade, nós já tínhamos mencionado isso, e nós já tínhamos visto em um encontro anterior, quando nós colocamos aqui a estrutura analítica do crime, nós já sabíamos que esse dolo é constituído, então, de três elementos, que essa culpabilidade é constituída, então, de três elementos. O primeiro elemento é a imputabilidade, o segundo elemento é a exigibilidade de conduta diversa e o terceiro elemento é a potencial consciência da ilicitude. Meus amigos, voltando comigo aqui para a tela e dando seguimento a esse trabalho, então é importante que a gente analise cada um desses três elementos, a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. A gente vai analisar cada um desses elementos e analisando também aqui as respectivas causas de exclusão, as respectivas exculpantes. Exculpantes significa as excludentes de culpabilidade. Exculpante pode ser chamada também de dirimente, né? São as excludentes de culpabilidade. Então já comentei aqui a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Então vamos por partes. Olha bem. Primeiro, a ideia de imputabilidade. Meus amigos, imputar é atribuir. Imputar é atribuir. E aqui, quando a gente fala em imputabilidade penal, nós estamos falando na atribuibilidade penal, ou seja, a possibilidade de se atribuir a responsabilidade penal.
Então, quem é o imputável? Imputável é aquele a quem eu posso atribuir responsabilidade penal. Este é o imputável. Quando é que eu não posso atribuir responsabilidade penal? A grande regra é que eu possa atribuir responsabilidade penal. Mas eu não poderei atribuir essa responsabilidade penal em 3 hipóteses. A primeira hipótese é a hipótese de doença mental, é o artigo 26 do Código Penal. A segunda hipótese, a menoridade, é o artigo 27 do Código Penal, e isso também está no artigo 228 da Constituição. E a terceira hipótese é a da embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou da força maior. Vou chamar apenas de embriaguez fortuita, mas a gente já sabe que é embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou da força maior, que é o artigo 28 do Código Penal. Então, doença mental no artigo 26, menoridade no artigo 27, além de estar, evidentemente, no artigo 228 da Constituição, e a embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou da força maior, que se encontra no artigo 28 do nosso Código Penal. Aí a exigibilidade de conduta adversa será afastada em 2 hipóteses. A primeira hipótese, na coação moral irresistível, no artigo 22 do Código Penal, e também pela obediência hierárquica, também no artigo 22 do Código Penal. Conforme a gente vai ver, e eu já antecipo aqui, escrevendo aqui na tela, além dessas 2 hipóteses contempladas pelo artigo 22 do Código Penal, existem causas supralegais de inexigibilidade de conduta adversa. Existem hipóteses em que a gente vai falar em inexigibilidade de conduta adversa, ainda que não estejam taxativamente previstas no Código Penal. Tá? E aí nós temos, por fim, aqui a potencial consciência da ilicitude, meus amigos, que será afastada, a gente vai ver, pelo erro de proibição inevitável. Erro de proibição inevitável, também chamado de erro sobre a ilicitude do fato inevitável ou invencível ou excusável. Vamos falar de cada uma dessas hipóteses. Então eu começo aqui com as hipóteses de exclusão da imputabilidade. As hipóteses, portanto, em que eu afasto a imputabilidade, as hipóteses, portanto, nas quais eu não posso atribuir responsabilidade penal. O primeiro caso, meus amigos, é o caso aqui, como eu mencionei, da doença mental, que está no artigo 26 do Código Penal. Aí eu quero recordar que para o inimputável por doença mental não se aplica a pena, se aplica a medida de segurança. Recordo ainda que a medida de segurança ela é aplicada com prazo indefinido, indeterminado, parcialmente indeterminado, porque a medida de segurança você aplica com prazo mínimo de 1 a 3 anos. A partir desse prazo mínimo, o inimputável submetido à medida de segurança é submetido a exames para saber se cessou a sua periculosidade. Cessada a periculosidade, cessa também a medida de segurança. Agora, enquanto perdura a periculosidade, perdura a medida de segurança. Tá? Importante, então, chamarmos a atenção para isso. E aí, meus amigos, o que é relevante aqui é nós compreendermos, então, o seguinte, tá? Quando a gente fala na doença mental, é importante nós compreendermos que a medida de segurança terá um prazo mínimo e um prazo máximo também. Só que aí STF e STJ divergem em relação a esse tópico. Para o STF, o prazo máximo da medida de segurança é aquele contemplado no artigo 75 do Código Penal, que é o limite para o cumprimento da pena, né? Que era de 30 anos até o advento da lei anticrime. Com a lei anticrime passa a ser de 40 anos. Importante, então, chamarmos a atenção para isso. Já para o STJ, o limite para o cumprimento da medida de segurança não é o limite máximo para o cumprimento da pena, é o limite máximo previsto para aquele tipo penal. Tá? Então, se, por exemplo, um furto qualificado, pena de 2 a 8 anos, se o inimputável comete, o prazo máximo da medida de segurança seria de 8 anos para o STJ, porque é o máximo previsto para aquele tipo penal, caso o sujeito fosse imputável. Tá? Então, é importante atentarmos para essas questões aqui, atinentes, meus amigos, à doença mental. Mas eu avanço aqui, tá? Então, olha só. Então, além dessa questão atinente à doença mental, aí é importante a gente lembrar o seguinte. Em relação à doença mental, nós adotamos um critério de aferição de inimputabilidade que é chamado de critério biopsicológico. O que é um critério biopsicológico? É porque, para a caracterização da doença mental, ou melhor,
para caracterização da inimputabilidade por doença mental, são exigidos dois requisitos. Dois critérios. Um critério biológico e outro critério que é um critério psicológico. Critério biológico porque é necessário que esteja presente a doença mental ou, diz o artigo 26 do Código Penal, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, pelo artigo 26, seria necessário que estivesse presente a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? Só que, além disso, é necessário que, em razão dessa doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, esse sujeito não consiga entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Vale dizer, não basta a doença mental, é necessário que, em razão dessa doença mental, eu tenha uma incapacidade intelectiva desse sujeito. É por isso que a gente não consegue dizer a priori quando o sujeito é inimputável por doença mental. O fato dele ter doença mental não significa que necessariamente será inimputável. Duas pessoas com a mesma doença mental pode ser que um seja inimputável e outro não seja, porque depende de como a doença mental está repercutindo naquele sujeito. Se a doença mental o impede de compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, aí haverá inimputabilidade. Então, o impede de compreender o caráter ilícito do fato, ou seja, pela doença mental ele não consegue discernir o certo e o errado, o lícito e ilícito, o que pode e o que não pode. Ou ele não consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, ele consegue discernir entre o certo e o errado, todavia ele não consegue se conter. A compulsão produzida pela doença mental fala mais alto do que ele e ele não tem condições de se conter. É por isso que, como regra, o juiz vai se valer de laudos psiquiátricos, vai se valer do conhecimento técnico dos especialistas na área que vão poder analisar e vão poder dizer se o sujeito tinha ou não capacidade cognitiva, capacidade intelectiva para poder se determinar de acordo com tal ou qual entendimento. Tá? Bom, que mais que a gente tem aqui, meus amigos? Lembrando o seguinte, se o sujeito é inimputável por doença mental, ele é absolvido, é a chamada absolvição imprópria. O juiz absolve e fixa a respectiva medida de segurança. Medida de segurança que pode ser de duas hipóteses, né? De duas espécies. Pode ser uma medida de segurança de internação ou pode ser uma medida de segurança, meus amigos, de tratamento ambulatorial. Ou então, ou a medida de segurança de internação, o sujeito vai ficar internado no chamado HCT, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, outrora chamado de manicômio judiciário, ou pode ser a medida de tratamento ambulatorial. Bom, lembre ainda que no artigo 26, parágrafo único, nós temos aquilo que uma parcela significativa da nossa doutrina chama de semi-imputável. Embora alguns autores, como o professor Bittencourt, não goste da expressão semi-imputável, ele diz que não existe semi-imputável, né? Mas a própria legislação utiliza a expressão semi-imputável. Por exemplo, no artigo 319 do CPP, quando prevê a possibilidade de uma cautelar alternativa à prisão preventiva para o semi-imputável. O semi-imputável ele é chamado também em doutrina de fronteiriço, porque ele é essa pessoa que está na fronteira entre a imputabilidade e a inimputabilidade. Lembre que o semi-imputável ele tem uma perturbação mental e não uma doença mental, é a expressão que está no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, né? Uma perturbação mental, e ele consegue compreender parcialmente, ele não tem inteira capacidade de compreensão ou inteira capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? E aí o semi-imputável, lembre, como eu disse, o inimputável, o juiz absolve e aplica a medida de segurança, é a chamada absolvição imprópria. Já para o semi-imputável, eu tenho uma condenação, a sentença é condenatória mesmo. O juiz condena, fixa uma pena diminuída de 1 a 2/3, e essa pena poderá ou não ser convertida em medida de segurança. O que diz o Código Penal é que essa pena diminuída poderá ser convertida em medida de segurança se o juiz entender que é conveniente ao tratamento do semi-imputável, tá? Bom, eu avanço aqui, meus amigos, para a gente falar da menoridade. Bom, a menoridade, nós sabemos, a maioridade penal se inicia a partir dos 18 anos. E aí, em relação à maioridade penal, né, ou seja, em relação à aferição da inimputabilidade por menoridade, aí nós adotamos um critério, meus amigos, que é puramente biológico, também chamado de critério cronológico. O que é que significa isso?
Significa que basta o sujeito ser menor de 18 anos. Aí não importa se ele tem capacidade de entendimento, se ele tem capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, basta a idade. É menor de 18 anos, ele é inimputável. Não importa se ele foi emancipado na esfera civil, porque aqui a gente não está discutindo capacidade para os atos da vida civil, nós estamos discutindo imputabilidade penal, são questões diferentes. Então realmente não importa, basta o critério cronológico. Tem menos de 18, é inimputável. Chegou em 18, já é imputável. Então, no dia do aniversário de 18 anos dele, quando vira 0 hora, no dia do aniversário, já é imputável. Tá? Lembrando que o inimputável ele não comete crime, ele comete ato infracional equiparado a crime, de acordo com a nossa legislação, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lembrando também que para este inimputável, por idade, se aplica a medida socioeducativa, também de acordo lá com o chamado, alguns gostam da expressão direito penal juvenil, outros são contra a expressão direito penal, justamente porque a medida socioeducativa não teria caráter penal, não teria caráter sancionatório, tá? Bom, que mais aqui? E aí nós temos a questão da embriaguez completa proveniente do caso fortuito da força maior. Lembrando que, para começo de conversa, quando a gente fala aqui na embriaguez, é embriaguez em decorrência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, qualquer outra substância que produz efeitos análogos ao álcool. E essa embriaguez, nós temos doutrinariamente 5 modalidades de embriaguez. A gente pode falar na embriaguez pré-ordenada, nós podemos falar na embriaguez voluntária, que também é chamada de dolosa. Nós podemos falar na embriaguez culposa. Nós podemos falar na embriaguez fortuita. E falaremos ainda na embriaguez patológica. Veja bem comigo aqui. Bom, primeiro a embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada é aquela na qual o sujeito vai se embriagar para praticar o crime. Então, desde o início, ele tem a intenção de se embriagar para praticar o crime. Tá? Então, ele tem a intenção de ingerir a substância, ele tem a intenção de se embriagar e, desde o começo, ele tem a intenção de praticar o crime. Nesse caso, é importante a gente compreender que não apenas não será afastada a culpabilidade dele, mas, além disso, haverá uma agravante, uma circunstância agravante prevista no artigo 61 do Código Penal. Agora, e a embriaguez voluntária? É aquela na qual o sujeito quer se embriagar, mas ele não queria praticar o crime. Então ele tem a intenção de ingerir a substância, ele tem a intenção de se embriagar, mas diferentemente da embriaguez pré-ordenada, ele não tinha a intenção de praticar o crime. Mas ele está tão embriagado que ele acaba por praticar o crime. E aí aqui vem a questão. Mas eu posso falar em juízo de reprovabilidade desse sujeito que estava completamente embriagado e já não tinha consciência de si? Posso. Por quê? Porque em matéria de embriaguez, meus amigos, vejam só, olha, em regra, só para a gente compreender, em regra, para que a gente fale em culpabilidade, a gente analisa a liberdade de vontade, a liberdade de ação, o livre-arbítrio. Em regra, a gente fala em culpabilidade porque o sujeito é livre para agir. Ele era livre para optar entre o lícito e o ilícito. E como ele optou pelo ilícito, existe um juízo de reprovabilidade sobre a conduta dele. O caso do doente mental, o caso do menor de idade, ele não tem essa liberdade de ação. No caso do doente mental, ele realmente não tem. E no caso do menor de idade, existe uma presunção legislativa absoluta, ou seja, que não admite prova em contrário, de que ele não tem essa capacidade cognitiva. Então, vamos lá. Então, para que eu fale em culpabilidade, é necessário que o sujeito tenha, eu repito, essa liberdade de vontade, essa liberdade de ação, esse livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, em regra, se dá no momento da ação, no momento da conduta. Só que no caso da embriaguez é diferente. Porque no caso da embriaguez, a gente adota a teoria que é chamada de ação livre na causa. Actio libera in causa, ou ação livre na causa. Significa dizer que, em matéria de embriaguez, eu não vou analisar a liberdade de ação no momento da prática do crime. Em matéria de embriaguez, eu não analiso o momento da ação. No momento da embriaguez, eu analiso essa liberdade lá na causa, lá na origem.
Ou de forma mais clara, no momento da embriaguez, o que eu preciso é saber se ele tinha consciência e vontade no momento de ingerir a substância. Se ele era livre para decidir se vou ou não ingerir a substância, se eu vou ou não beber, se eu vou ou não me drogar, se ele era livre para decidir sobre isso. E se ele for livre para decidir sobre isso, se ele exerceu o seu livre-arbítrio, se ele podia optar e decidiu por ingerir a substância, aí ele que arque com as consequências. E é por isso que nessa embriaguez voluntária não haverá a exclusão da culpabilidade, porque ele quis ingerir a substância, ele era livre para decidir, ele decide ingerir a substância e ainda decide se embriagar, tá? E a terceira modalidade de embriaguez, que é a embriaguez culposa, é aquela na qual o sujeito ele quer ingerir a substância, embora ele não quisesse se embriagar e nem praticar o crime. Mas aí ele ingeriu a substância, ficou embriagado, né? Basta você lembrar aquele sujeito que acha que tem resistência ao álcool. Ele acha que aguenta beber. Só que ele começa a beber, todos os amigos dele ainda estão sóbrios e ele já está completamente embriagado. Então, ele tem a vontade de ingerir a substância, só que ele não queria ficar embriagado. Ele achou que tinha resistência ao álcool, que ele iria beber socialmente. Mas como a resistência dele era menor do que o dos amigos, os amigos ainda estão sóbrios e ele está completamente embriagado. Neste caso, meus amigos, indubitavelmente, também estamos diante de uma hipótese na qual não se exclui a culpabilidade. Por quê? Porque ele foi livre para decidir no momento de ingerir a substância. Então veja aqui, nas três primeiras hipóteses de embriaguez, a embriaguez pré-ordenada, a embriaguez voluntária e a embriaguez culposa, são três espécies diferentes de embriaguez, mas nas três, o embriagado, ele era livre para decidir o momento de ingerir a substância. Nas três, ele quis ingerir a substância. Veja que as três são diferentes. Na pré-ordenada, ele queria ingerir a substância, ele queria se embriagar e ele queria praticar o crime. Lá na voluntária, ele queria ingerir a substância e queria se embriagar, embora não quisesse praticar o crime. E na embriaguez culposa, lembre que ele queria ingerir a substância, não queria nem se embriagar e nem praticar o crime. Então as três são diferentes, mas nas três ele quis ingerir a substância e por isso que em nenhuma das três você exclui a culpabilidade. Agora, na quarta modalidade, a embriaguez fortuita, é aquela proveniente do caso fortuito da força maior. E o que é que significa isso? Significa que o sujeito ele não tem a vontade de ingerir a substância. Ele ingeriu a substância ou porque ele foi obrigado a fazê-lo, né? Imagina que pessoas ali obrigam o sujeito a beber, a se drogar, sob pena dele ser agredido, então ele foi obrigado a fazê-lo, ou então ele não foi obrigado a fazê-lo, mas ele não sabia o que estava fazendo. Que é aquele exemplo em que você está com um copo, né, em uma festa com um copo e alguém coloca droga e você não viu. Então você está ingerindo a substância que você não sabe o que é, né, você não sabia. Então, veja, embriaguez, meus amigos, fortuita, embriaguez proveniente do caso fortuita da força maior, nós teríamos essas duas características. Nós teríamos uma situação, primeiro, em que ele é forçado a ingerir a substância, e em segundo lugar, uma hipótese na qual ele não é forçado a ingerir a substância, mas ele não sabe que está ingerindo a substância. Aí eu tenho embriaguez fortuita. E aí a gente vai diferenciar a embriaguez fortuita que é completa e a embriaguez fortuita que é incompleta. A completa é aquela na qual o sujeito realmente já não tem consciência, então ele já não tem consciência sobre a ilicitude do fato ou não consegue se determinar de acordo com essa compreensão, né, assim como aconteceria na hipótese da doença mental. E na incompleta, ele ingeriu a substância, não queria ingerir, mas ingeriu e conserva parcialmente a consciência. Por que a gente está diferenciando? Porque se essa embriaguez fortuita for completa, exclui a culpabilidade. Se a embriaguez fortuita for incompleta, haverá tão somente uma diminuição da pena. Ah, mas nas outras modalidades, a pré-ordenada, a voluntária e a culposa, a gente também não poderia diferenciar entre completa e incompleta? Poderia, só que para o direito penal não faz a menor diferença, porque a pré-ordenada, a voluntária ou a culposa, quer seja completa, quer seja incompleta, meus amigos, não vai excluir a culpabilidade e não vai diminuir a pena. E na pré-ordenada ainda vai ser agravante, quer seja completa ou incompleta. Então a gente só diferencia aqui a completa e a incompleta na embriaguez fortuita porque
a única que vai reverberar no direito penal. Todas as outras eu poderia dizer também que pode ser completa ou incompleta, mas para o direito penal não faria a menor diferença. Mas aqui para a embriaguez fortuita, sim. Se a embriaguez fortuita, que é aquela, eu repito, na qual o sujeito não quer ingerir a substância, se ela for completa, haverá a exclusão da culpabilidade. Se ela é incompleta, haverá uma diminuição da pena de 1 a 2/3, tá? E para a gente fechar essa embriaguez, a embriaguez patológica. A embriaguez patológica é a doença, né? O próprio nome já está indicando. A embriaguez patológica, meus amigos, é o vício do álcool ou da droga. E aí eu quero que você lembre o seguinte, o vício do álcool ou da droga constitui doença mental, quem diz é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, o vício do álcool ou da droga constitui doença mental. E justamente por isso, quando a gente fala no vício do álcool ou da droga, pode ser sim que a gente exclua a culpabilidade. Não pela embriaguez, mas pela doença mental. Pode ser, eu repito, que a gente exclua a culpabilidade. Não pela embriaguez, mas sim pela doença mental. Tá? Bom, vamos... E claro, eu digo pode ser que exclua a culpabilidade porque a gente sabe que não basta a doença mental. É necessário que em razão da doença mental ele não consiga, ele não tenha condições de compreender o ilícito ou determinar-se de acordo com o ilícito. Tá? Voltando aqui comigo, olha só. Tá? Então, voltando aqui. Então, vamos falar, veja que a gente já viu aqui as hipóteses de exclusão da imputabilidade. Falamos da doença mental, falamos da menoridade, falamos da embriaguez fortuita, né, embriaguez completa, proveniente do caso fortuito ou da força maior, que excluiria a culpabilidade. Vamos então para o segundo elemento, vamos falar da exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa pode ser afastada de acordo com o nosso Código Penal em duas hipóteses. A primeira é a coação moral irresistível. Tá? A coação moral irresistível, veja que pressupõe a existência de pelo menos 3 agentes. Um coator, um coato, né, que é o coagido, é chamado de coato, e uma terceira pessoa que será a vítima. Quando é que eu tenho a coação moral irresistível? Quando eu, coator, obrigo uma segunda pessoa, que é o coato, a praticar o fato típico e ilícito por mim. Exemplo clássico, bandidos sequestram a família do gerente do banco e obrigam o gerente do banco a ir até a agência para pegar o dinheiro do banco, abrir o cofre, abrir a tesouraria, pegar ali os valores e entregar para os bandidos. Nesse caso, perceba comigo que o gerente do banco ele é coagido, ele é um coato. Nesse caso, para ele, claro que essa coação é irresistível, né? É a vida da família dele que está em jogo. Então, nesse caso, haverá exclusão da culpabilidade. Então, eu terei um fato típico, ilícito, praticado por esse gerente de banco, mas eu terei o afastamento da culpabilidade. Então, na coação moral irresistível é isso. Eu ameaço o coato e, se é irresistível, exclui a culpabilidade do coato e eu, coator, respondo pelo fato que ele, coato, praticou. É uma hipótese de autoria mediata, também chamada de autoria indireta, ou seja, é aquela hipótese em que eu utilizo alguém como instrumento para a prática do meu crime, tá? Bom, não confunda a coação moral irresistível, que é essa em que eu ameaço a pessoa para que ela faça e aí ele fica sem alternativa, ou ele pega o dinheiro do banco ou eu mato a família dele. Isso é coação moral irresistível. Não confunda com a coação física irresistível, também chamado de força física irresistível, que é aquela na qual eu emprego a violência física e com a minha violência física, sou eu quem estou praticando a conduta por ele. Por exemplo, pessoas muito mais fortes do que você te amarram, deixam apenas o seu braço solto e alguém mais forte do que você preso, amarrado, e alguém mais forte do que você coloca a sua mão na arma e ele pressiona o seu dedo contra o gatilho. É uma hipótese em que está sendo empregada força física irresistível, violência física irresistível. É uma coação física irresistível e, nesse caso, não tem exclusão da culpabilidade. Nesse caso, tem exclusão da conduta humana penalmente relevante, tornando o fato atípico, tá? Exclui-se, então, eu repito, a conduta humana penalmente relevante, tornando o fato atípico. Volte comigo aqui para a tela, o que mais? Bom, a segunda hipótese de inexigibilidade de conduta diversa é a da obediência hierárquica. Obediência hierárquica, primeiro, é importante a gente entender
que para o direito penal a ideia de hierarquia está vinculada à ideia de vínculo de direito público. É um vínculo entre funcionários públicos, meus amigos. De modo que eu tenho um funcionário público que é superior e ele dá ao seu subordinado uma ordem ilegal, mas que não é manifestamente ilegal. Eu vou explicar exemplificando. Tá? Imagina que um tenente, um capitão, um sargento da PM, né, da Polícia Militar, ele diz então para o soldado, que é o seu subordinado na estrutura hierárquica do militarismo, ele diz para o soldado, eu estou aqui com mandado judicial para a gente invadir aquela residência e prender aquele sujeito. Ora, cumprir um mandado durante o dia, cumprir um mandado judicial de prisão, é uma ordem legal. Só que no meu exemplo, esse sargento, esse tenente, esse capitão, esse superior hierárquico, ele está mentindo. Não existe mandado nenhum. Ou seja, a ordem é ilegal, só que o soldado não sabe e não tem como saber. Então a ordem é ilegal, mas não é manifestamente ilegal. A ordem é ilegal, eu repito, mas ela não é manifestamente legal. Se esse subordinado cumpre esta ordem não manifestamente ilegal, eu terei uma hipótese na qual, para ele, haverá inexigibilidade de conduta diversa, haverá exclusão da culpabilidade. Ele vai praticar um fato típico ilícito, mas não haverá culpabilidade. E o superior hierárquico, meus amigos, ele sim também será considerado o autor do crime. Eu digo também porque, da mesma forma que o coator, do meu exemplo anterior, o superior hierárquico, ele também é considerado o autor mediato, ou seja, autoria indireta. Ele usa uma outra pessoa como instrumento para a prática do seu crime. Tá? Bom, volte comigo aqui para a tela. Então, coação moral irresistível, a obediência hierárquica que a gente já mencionou, é isso, é quando o sujeito cumpre uma ordem do seu superior hierárquico e essa ordem não é manifestamente ilegal. Agora veja comigo que além da coação moral irresistível e da obediência hierárquica, nós temos causas supralegais de inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, mesmo que não seja nenhum desses dois casos, sempre que a gente esteja diante de uma hipótese na qual a gente diga não dava para exigir outra conduta dessa pessoa, não dava para exigir outro comportamento dessa pessoa, nós estaremos diante de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Então imagine, por exemplo, eu já disse aqui que a obediência hierárquica pressupõe vínculo de direito público, pressupõe um vínculo entre funcionários públicos. Aí eu pergunto, e se não fossem funcionários públicos? Se fossem ali iniciativa privada, um empregador dando ao seu empregado uma ordem ilegal, mas que não é manifestamente ilegal. Ora, eu poderia também falar na inexigibilidade de conduta diversa, mas não é coação moral irresistível e não é obediência hierárquica, mas seria uma causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. Eu me recordo de um caso na magistratura federal que eu sentenciei, e eu estou citando esse caso porque inclusive a sentença foi confirmada pelo TRF da primeira região, que era um caso em que pessoas foram denunciadas pelo crime de uso de documento falso, mas que eram pessoas que tinham utilizado o documento falso para fugir da guerra da Síria e assim ingressar no Brasil. E eu dizia, para essas pessoas não havia alternativa. Eram pessoas que estavam na iminência de serem assassinadas brutalmente pelo exército de Bashar al-Assad que se aproximava, e a instrução demonstrava isso, e não havia alternativa senão contratar aquele esquema criminoso para conseguir fugir da Síria e ingressaram no país com o uso do documento falso. Entendi que, embora não houvesse coação moral irresistível e nem obediência hierárquica, era uma causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. O Ministério Público Federal discordou, apelaram dessa sentença, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a sentença absolutória. Me parece sim um caso de causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. Convenhamos, para fugir da guerra, eu e você muito provavelmente faríamos a mesma coisa. É isso que é inexigibilidade de conduta diversa. É nós dizermos, o direito penal não pode exigir desse sujeito outra conduta. Não dá para exigir dele que adote um outro tipo de comportamento. Bom, volte comigo aqui para a tela, meus amigos. E aí, para a gente fechar aqui, veja só, o terceiro e último elemento da culpabilidade é a potencial consciência da ilicitude. E essa potencial consciência da ilicitude, ela é afastada pelo erro sobre a ilicitude do fato, também chamado de erro de proibição. É aquela hipótese, veja, erro de proibição é quando o sujeito não conhece a ilicitude da conduta, tá?
Só que esse erro de proibição pode ser evitável, né? Também chamado de vencível ou inexcusável, e nesse caso é só diminuição de pena, ou ele pode ser inevitável, também chamado de invencível ou excusável, e nesse caso sim exclui a culpabilidade. Então, um erro de proibição evitável, ele diminui a pena. Por exemplo, uma pessoa que tem acesso à informação, acesso à internet, não é da área jurídica e tal, mas, enfim, ele tem acesso e ele vai caçar, e ele caça um animal, era um animal cuja caça era proibida, ele comete o crime ambiental, ele não tinha a menor ideia de que era crime ambiental. Convenhamos, para ele, né, ele não tinha consciência da ilicitude. Mas veja que ele tinha potencial consciência da ilicitude. Significando dizer, ele não sabia do caráter ilícito da conduta, mas para ele não seria difícil obter essa consciência. Por isso que para ele o erro sobre a ilicitude do fato, que realmente existe, porque ele achou que era uma conduta lícita, mas o erro sobre a ilicitude do fato para ele é evitável, ele poderia ter evitado. Bastaria uma simples consulta na internet e ele constataria o caráter ilícito do fato. E veja, você já percebeu que a ideia de presunção de conhecimento da lei, né? Ou seja, presume-se que todos conhecem a lei a partir da sua publicação. Perceba que esse dogma lá da lei de introdução às normas do direito brasileiro é um tanto quanto abrandado no direito penal. Tá? Porque veja, eu citei um exemplo de um erro de proibição, ou erro sobre a ilicitude do fato, que é evitável. Mas eu posso citar um outro exemplo que é inevitável. Significando dizer, nas circunstâncias fáticas, não dava para exigir daquele sujeito que obtivesse aquela consciência. Eu cito o exemplo, meus amigos, dos índios isolados. Aí eu quero te lembrar que, de acordo com o Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 1973, os índios são categorizados em 3 grupos. É verdade que há quem diga que essa classificação já não faz sentido depois da Constituição de 88, que trouxe um novo patamar para o indigenato, mas a maioria continua trabalhando com essas 3 categorias. Nós teríamos os índios integrados, os índios não integrados, também chamado de isolados, e os índios em vias de integração. Integrados, né? Integrados significa o restante da comunhão brasileira, a expressão que o Estatuto do Índio utiliza. Os em vias de integração, ele já tem contato com o restante da comunhão brasileira, mas preservam suas tradições, seus costumes, vivem na tribo, etc. Mas falam português, convivem com pessoas fora da tribo, convivem com pessoas que não são indígenas, enfim, estão em vias de integração. E você tem os índios não integrados, também chamados de isolados. São aqueles que estão tão isolados que eles vivem em comunidades indígenas, em tribos que são de dificílimo acesso, incrustados no meio da selva, e que quase não têm contato com o restante da comunhão brasileira. Muitos nem falam português. Nesse caso, veja, algumas tribos ainda alimentam um famigerado costume, de matar os recém-nascidos em determinadas circunstâncias. Em algumas, nascem gêmeos e eles entendem que é um mau agouro, uma encarnação do bem, outro do mal e tal, aí vai matar a criança. Veja, não há inimputabilidade para os indígenas como se defendia antigamente. As hipóteses de inimputabilidade são aquelas que nós estudamos aqui: doença mental, menoridade, embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou da força maior. Mas não há dúvida de que esse indígena do meu exemplo que vai matar o recém-nascido, ele está sobre um erro sobre a ilicitude do fato que é inevitável. Ou seja, ele nem sabe que existe o Brasil, quanto mais que existem leis brasileiras, um código penal brasileiro, de acordo com os costumes e tradições da sua tribo, ele está fazendo aquilo que é correto. Nesse caso, ele não tem consciência da ilicitude, mas nem é razoável que se exija dele que tenha essa consciência quando ele vive em uma comunidade totalmente isolada do restante da comunhão brasileira. É nesse exemplo que a gente fala de erro de proibição, ou erro sobre a ilicitude do fato, de caráter invencível, e aí exclui-se a culpabilidade nesse exemplo do índio. Então, como eu dizia, para o indígena não existe uma hipótese de inimputabilidade, mas pode haver hipótese de erro sobre a ilicitude do fato de caráter invencível. Aí nós temos uma teoria sobre isso, sobre esse erro de proibição invencível, que é chamado de, eu vou escrever aqui na tela, é chamada de teoria da valoração paralela na esfera do profano. Valoração paralela
na esfera do profano. Isso caiu numa prova há alguns anos de Ministério Público do Rio Grande do Norte. E aí pegou muita gente de surpresa, valoração paralela na esfera do profano. Mas, assim, eu costumo dizer que essa teoria de difícil só tem um nome. O que é valoração paralela na esfera do profano? Primeiro, a gente precisa entender que o profano é o não jurídico. Essa é uma teoria concebida por Edmund Metzger, no final da primeira metade do século XX. E, para Metzger, o profano aqui é o não jurídico. Valoração paralela na esfera do profano significa dizer que, para analisar se o sujeito tinha ou não consciência da ilicitude, você não valora apenas elementos jurídicos, você faz uma valoração paralela, além da valoração jurídica, ou seja, saber se é lícito ou ilícito, você faz uma outra valoração, uma valoração paralela. E paralela porque não é na esfera do jurídico, é na esfera do profano, na esfera do não jurídico. Significando dizer, você vai analisar ali as circunstâncias de vida daquela pessoa. Então, a sua formação cultural, a sua formação religiosa, a sua formação moral, a sua formação escolar, a sua formação familiar, você valora todos esses elementos para saber se ele tinha ou não condições de obter a consciência da ilicitude. Que foi exatamente o que a gente falou quando eu trouxe dois exemplos. Um primeiro exemplo de um sujeito que poderia muito bem consultar a internet e ver a ilicitude da conduta, e outro de um índio isolado no meio da selva, sem contato com o restante da comunhão brasileira, e que não era razoável exigir-se que ele tivesse a consciência da ilicitude. Quando eu trouxe esses dois exemplos e a gente analisou as circunstâncias de cada um desses personagens, nós estávamos fazendo o quê? Valoração paralela na esfera do profano. É só isso. Como eu disse, é uma teoria que, de difícil, só tem um nome. Meus amigos, analisados os três elementos da culpabilidade, a gente começou analisando as teorias da culpabilidade. A psicológica normativa e a normativa pura. A gente analisou os três elementos e as respectivas excludentes. Feito isso, a gente vai trazer uma questão da magistratura federal aqui sobre o tema culpabilidade. Vamos avançar? Olha só, aí está o artigo 25 e o artigo 24, que é da aula anterior sobre ilicitude, que a gente acabou de gravar. E agora a gente vai aqui para a questão da magistratura federal de 2013, prova de CESP, que diz assim: no que concerne a culpabilidade e as causas de sua exclusão, a disciplina do erro relevante em direito penal e as causas de exclusão da ilicitude, assinale a opção correta. Então, primeira proposição, primeira alternativa diz assim: no modelo psicológico de culpabilidade, o dolo é normativo. Verdade, é isso mesmo, a gente comentou aqui. Lembra, no modelo psicológico de culpabilidade, ou seja, a teoria psicológica da culpabilidade, a culpabilidade é dolo e culpa. E a gente dizia, esse dolo, ele é um dolo normativo, porque ele pressupõe não apenas a consciência fática, mas também a consciência normativa, ou seja, a consciência do que é lícito, do que é ilícito. Tá? Bom, então a primeira proposição está correta. Tá? Vamos ver as demais? A segunda diz assim: todo erro penalmente relevante relacionado a uma causa de exclusão da ilicitude é erro de proibição indireta. Ou seja, desconfia quando começa assim, né? Todo erro penalmente. Veja, o erro relacionado a uma causa excludente da ilicitude, meus amigos, né? São chamadas de discriminantes putativas. E isso pode dar ensejo a um erro de proibição ou a um erro de tipo. Como assim? É que o erro que diz respeito à excludente de ilicitude pode dizer respeito a um fato ou à esfera do proibido. Calma, eu explico. Primeiro exemplo, um erro sobre o excludente da ilicitude que diz respeito a um fato. É aquele exemplo do sujeito que vê um ladrão chegar em casa e ele que tem uma arma em casa vai dar um tiro no ladrão. Mas quando ele acende as luzes, ele percebe que não era o ladrão. Era o filho adolescente dele que tinha saído para uma festa sem ele saber e voltava agora escondido e fazendo barulho. E ele achou que o filho estava no quarto dormindo, que era um ladrão chegando, e ele atira no filho achando que era o ladrão. É uma hipótese de um erro sobre a circunstância fática, que faz com que haja uma legítima defesa putativa, né? Ou seja, uma circunstância fática, né? Um erro que, se não fosse um erro, se existisse, talvez ele estivesse em legítima defesa, né? Partindo do pressuposto de que preencheu todos os requisitos. Então, nesse caso, o erro sobre a excludente da ilicitude não é um erro de proibição, é um erro de tipo, porque é um erro sobre a circunstância fática. Quando é que o erro sobre a excludente de ilicitude é um erro de proibição? É quando o erro não é sobre um fato, mas sim sobre os limites do proibido ou do permitido. Por exemplo, alguém vai lhe bater.
Você dá uma porrada nessa pessoa, ela cai, né? E você acredita que, pelo fato de ela ter começado a agressão, isso lhe dá o direito de continuar batendo nela, mesmo quando ela já está completamente enfim, sem condições de continuar a agressão. A gente sabe que isso não é legítima defesa, já é excesso. Mas imagina que essa pessoa que está em excesso, ela acredita ter o direito de continuar a bater. Aí é um erro, mas esse erro não é sobre uma circunstância fática. É um erro que também diz respeito à excludente da ilicitude, mas diz respeito aos limites da excludente, e não sobre um fato que é pressuposto da excludente. Aí nesse caso, aí é erro de proibição indireta. Erro de proibição indireto é esse erro que é sobre os limites da excludente de ilicitude. Ele é chamado de erro de proibição indireto. Volte comigo aqui para a tela. Como a gente viu, a questão está errada porque diz que todo erro penalmente relevante relacionado a caso de exclusão de ilicitude é erro de proibição indireto. Não. Como a gente mencionou, esse erro sobre a excludente de ilicitude, se é sobre os limites da excludente, é erro de proibição indireto. Mas se é sobre o pressuposto fático da excludente, que é aquele exemplo do sujeito que atira no filho achando que é o ladrão, aí a gente sabe que não é erro de proibição indireto, aí é erro de tipo. Tá? Bom, olha a terceira proposição, terceira alternativa, diz assim: o erro de tipo evitável isenta de pena o agente. Não, erro de tipo, meus amigos, é aquele, como eu disse, é um erro sobre a circunstância fática, é um erro sobre o fato. O erro sobre a circunstância fática, se ele for inevitável, ele exclui o dolo e a culpa. Mas se ele for evitável, aí ele exclui o dolo e permite a condenação pela modalidade culposa, se para aquele crime tiver modalidade culposa. Aquele conhecido exemplo do sujeito que atira em uma pessoa achando que é um animal, né? Digamos que é um período em que a caça é permitida, um local em que a caça é permitida, ele avista um animal que é uma caça, ele atira, mas depois ele descobre que era um ser humano. Aí é um erro de tipo, é um erro sobre a circunstância fática. Por que sobre a circunstância fática? Ele achou que era um animal, era um ser humano, então um erro sobre um fato. Esse fato é um elementar do crime de homicídio e é um erro evitável. No meu exemplo, se é evitável, então exclui o dolo e permite a condenação pela modalidade culposa, de modo que esse atirador responderia pelo crime de homicídio culposo. Então a alternativa está errada, porque o erro de tipo evitável ele não isenta de pena, ele permite a condenação pela modalidade culposa. Então lembrando, erro de tipo inevitável exclui dolo e culpa. Erro de tipo evitável exclui o dolo e permite a condenação pela modalidade culposa quando o crime tem modalidade culposa. Agora, quando a gente vai para o erro de proibição, que é o erro sobre a ilicitude do fato, aí se ele for inevitável, aí ele isenta de pena, porque ele exclui a culpabilidade, e quando o Código Penal trata de hipóteses que excluem a culpabilidade, o Código utiliza a expressão isentar de pena. Tá? E se esse erro de proibição for evitável, aí ele apenas diminui a pena. Tá? Beleza, volta comigo aqui para a tela. Alternativa D de dado diz assim: não se admite legítima defesa contra a legítima defesa putativa. Errado. Veja, a gente tinha dito no último encontro, quando a gente falou de excludente de ilicitude, que não cabe legítima defesa contra a legítima defesa. Porque a legítima defesa, só cabe legítima defesa contra uma agressão injusta. Então, se eu vou agredir alguém e esse alguém está em legítima defesa, não posso eu continuar a bater dizendo que é legítima defesa contra a legítima defesa. Tá? Só que isso vale para a legítima defesa real. Mas veja que, por outro lado, cabe a legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. Por exemplo, enfim, eu estou andando na rua e eu vejo que um desafeto meu puxou uma arma para atirar em mim. Aí eu puxo a arma primeiro e atiro nele. Só que, na verdade, ele não tinha puxado uma arma. Eu achei que era uma arma, mas ele tinha puxado o celular. Eu estou em legítima defesa putativa. Legítima defesa imaginária. Eu imagino uma situação que, se existisse, faria com que eu estivesse em legítima defesa. Minha legítima defesa é putativa, é imaginária. Só que ele agora, que puxou o celular e agora viu que eu puxei a arma, ele pode puxar a arma dele para se defender. Ou seja, cabe a legítima defesa dele, que é uma legítima defesa real, contra a minha legítima defesa, que é uma legítima defesa putativa. Por quê? Porque a legítima defesa putativa, na prática, é uma agressão injusta. Porque na prática eu acho que estou me defendendo, mas na verdade eu estou puxando a arma contra alguém que puxou um celular.
Tá? Então, por isso que a alternativa aqui está errada. Veja, realmente não se admite legítima defesa real contra a legítima defesa real, mas se admite a legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. Por isso que a alternativa está errada. E a última alternativa que diz assim: a coação física absoluta é causa de exclusão da culpabilidade. Não. A coação moral absoluta, que é a coação moral irresistível, aí sim excluiria a culpabilidade. Mas a coação física absoluta, que é a coação física irresistível, ela exclui o fato típico, porque, como a gente disse aqui, não há conduta humana penalmente relevante quando a pessoa é submetida a uma coação física irresistível. Aquela hipótese que as pessoas te amarram, colocam a arma em sua mão e eles pressionam o seu dedo contra o gatilho. É uma coação física absoluta, uma coação física irresistível, e nesse caso, você coagido, você coato, para você não há conduta humana penalmente relevante. E se não há conduta humana penalmente relevante, não há fato típico. Então a coação física irresistível exclui o fato típico, tá? Com isso a gente encerra por hoje. E, enfim, encerramos mais um tema. Mais uma vez, a gente volta no próximo encontro. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.